Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, a convidada de hoje, né, é de uma família que tem um grande nome dentro de Riacho das Almas, né? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, da trajetória de vida, né? E dessa família que tem marcado muito em Riacho das Almas. Como dizia Jô Soares, todo mundo merece uma entrevista porque todo mundo tem uma história. Então eu vou deixar que ela se apresente, que fale o seu nome, né? Que fale a profissão que está e com quem é que eu estou falando hoje. Meu nome é Fernanda Guerra de Albuquerque Rosendo. Tem gente que me chama de Fernanda Guerra, tem gente que me chama de Fernanda Rosendo. Eu sou arquiteta, né? Muitos me conhecem a filha de Dió, a gordinha e tal. Também. Sou arquiteta, trabalho como influenciadora e também modelo plus size. E estou agora com uma loja plus também aqui no município de Riacho das Almas. Muito bem. Então vocês vão ver, né, gente? As mulheres, quando chegar aqui, o currículo delas, né, é grande. As mulheres sempre aí dominando, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas é assim mesmo, né? Já que a gente pode ter oportunidade, a gente temos que aproveitar muito mesmo. Então, Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite hoje. E hoje eu levar sempre uma palavra, né, para as pessoas. Essas lives estão sendo sempre assim. Alguém está dizendo, não, olha, foi demais, eu estava precisando ouvir aquilo ali. Então, quando a gente conta um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, as pessoas entendem também, né, que é possível, que a gente consegue também chegar lá. Certo? Serve de exemplos, né? Então, já peço a quem está na live que vá curtindo, compartilhando a live para que chegue para mais pessoas. E você também pode deixar sua pergunta ou o seu agradecimento aqui durante a live, que Vitor também está aqui nos bastidores, né, agendando tudo aí para a pergunta daqui a pouco ser feita. Fernanda, vamos começar lá do começo de tudo, como diz a gente, destino, começar do começo. Como foi aí? Vou começar. Quem são os seus pais? Né? De onde veio essa família? De onde começou tudo aí? Quem é seus pais? Para a gente conhecer bem. Meu pai, Dioclésio Rosendo de Lima, foi prefeito aqui de Riacho das Almas por 4 mandatos. E sou filha de Evalda Guerra de Albuquerque, que médica do município também, foi concursada aqui no município, secretária de saúde pelos mandatos, tanto do meu pai quanto de outros prefeitos. E o meu pai, filho de uma dona de casa, Maria Adelino, e um caminhoneiro, Antônio Rosendo de Lima. E sua mãe? E minha mãe era filha de um alfaiate, Tiago, e de Adelaide, que era dona de casa. E eles tiveram, assim, meu pai teve uma vida melhor do que minha mãe, na sua infância. Tinha uma estrutura melhor, moravam ali em Piões, meu pai ali no sítio, até hoje existe o sítio lá, quem é da região conhece, e minha mãe de Surubim, filho de alfaiate lá. Meu avô já era uma família assim, de 8 irmãos, 8 irmãos, se eu não me engano, sendo que teve 13, né? Aí naquela época morria muito criança. Aí eram várias crianças, né? Aí a família já era passava mais dificuldade. Mas foram estudar em Recife, tiveram essa condição ainda de ir para Recife para estudar, assim como teve meu pai também, ele foi professor, e assim foram indo e se formaram em medicina. Sabe aqui dizer assim, como eles se conheceram? Sei, toda a história. Minha mãe sempre me contou. Minha mãe era a menina mais bonita de Surubim. Na época, tinha eles faziam aquelas jogo de futebol, e a menina mais bonita que dava o primeiro chute, né, na bola. E aí minha mãe, lá com 13 anos de idade, viu? Minha mãe, a morena, bem bonita, aí deu o primeiro chute. E meu pai, na época, estava lá nesse jogo, se eu não me engano, ele também estava jogando, e ele dirigia para o padre na época. Aí ele estava com o carro do padre no dia, e aí, quando terminou o jogo, foi oferecer uma carona a ela. Aí ela disse que não queria, mas a amiga disse, não, vamos, Evalda, bora pra pegar uma carona com ela, que a amiga querendo andar no carro. Sim. Aí ela foi, aí ele descobriu onde era a casa dela, e daí ele começou a mandar cartas para ela,
E por sinal, essas cartas até hoje são guardadas. Meu Deus E do ele céu. estudava, na época, no colégio interno, em Limoeiro. O colégio até hoje existe. E um tempo desse eu estive lá com ele, a gente foi visitar como era um colégio do estado hoje. Sim. Aí ele começou a mandar cartas, aí começaram a namorar, pronto. Se formaram e tiveram uns 4 filhos, né? Então, eles vão ali, 4 filhos. 4 filhos. Fala aí o nome aí desses 4 aí, como foi a escadinha. Primeiro foi Dioclésio Filho, depois Flávia, que é médica, Marcelo, que é médico, e eu, que sou arquiteta. Arquiteta. E tem um de criação que é Tiago José, que ele é sobrinho da minha mãe. Aí minha mãe Como é a formação que o pai de vocês, porque aí vem aí, médicos, né? A gente já fica imaginando como foi essa criação aí com todos vocês aí, tentando falar mais no geral assim. Eram uns pais rígidos demais, eram uns pais mais que brincavam, ou não, eram uns pais mais duros, eram amorosos, ou eles pensando no futuro, a gente tem que tratar essas crianças mais... Como podem resumir isso aí? Um pouco de cada coisa. A gente sempre teve, desde criança, pronto, eu principalmente que quando eu nasci, meu pai, quando eu nasci, meu pai estava no primeiro mandato, com 2 anos, o pai começou, eu tinha 2 anos de idade, meu pai começou o primeiro mandato dele de prefeito aqui. E já era médico há um bom tempo já. Sendo que a gente sempre teve condições, mas meu pai e minha mãe nunca foram daqueles pais de dar tudo que a gente queria. Sim. Não era, sempre era assim. Faça por onde, e era muito assim, sabe? Estudou em escola pública, particular? A gente, Sim. todos em particular. Todos Todos Porque já tinha uma condição de colocar. Sim. Estudava onde? E a gente estudou no Diocesano, em Caruaru, todos. Aí teve uma época que Flávia e Dioclésio foram estudar no Exatos, na época. Aí depois foram para Recife. Sim. E aí cada um foi para a sua faculdade, que em estados, fora. Tinha pressão desse tipo deles assim, que vocês tinham que concluir uma faculdade? Ou eles dizem, não, você tem que ser médico, você tem que ser arquiteto? Não, tinha uma escolha deles ou eles deixavam vocês à vontade? Não, sempre forçaram muito a gente, assim, induziram, né? A gente a estudo. A estudo. Mas a decisão do que queria ser... Sempre foi nossa. Eu mesmo, desde criancinha, que queria arquitetura. De bebê, assim, eu já criancinha comecei a me entender, assim, de alguma coisa, o que era trabalhar, e eu queria desenhar casa, queria construir casa, sempre gostei de parte de construção. E meu pai sempre dizia assim, minha filha, faça medicina, faça medicina, e eu, na época, vendia aquelas revistas Casa Cláudia, né? E aquela arquitetura e construção. Sim. E eu já colecionava daí, comprava e colecionava. E aí eu queria muito. Até quando eu fui fazer meu vestibular, me inscrever, meu pai pegou e ainda me levou, né, para fazer a inscrição. Ele fez, minha filha, faça medicina. Você já tem meio caminho andado, eu e sua mãe e tal. Aí eu disse, não, pai, eu quero arquitetura. Aí Marcelo e Flávia aceitaram. Não, eles nunca foram contra decisões assim da gente, principalmente profissional. Na escola tinha algum tipo assim, que aí você tem um pai prefeito, uma mãe médica, um pai também médico. Assim, na escola tinha algum tratamento, alguma cobrança a mais? Não, porque a gente nunca foi... Eu só vou assim, só acrescentar uma coisa para você. Eu fiz faculdade, comecei a faculdade em Recife, já assim, para você ter uma noção de entendimento de como a gente se trata todo canto. Eu fiz faculdade, comecei em Recife, aí tranquei em Recife e vim para Caruaru, que foi quando abriu a arquitetura em Caruaru, aí eu achei melhor transferir para cá. Eu estudava com pessoas que nunca sabiam que meu pai era prefeito. Não sabiam, não tinham ideia. Assim foi, eu estudando em Recife, eu estudando em Caruaru, e assim a gente também não era de dizer. Porque tem gente que faz, né? Sim, questão. Eu sou filho. Não, mas... Até para ter algumas regalias a mais. Não. E a gente não foi criado... querendo aparecer, que é o que a gente... Sim. Entendeu? Porque assim, eu vejo, Fernanda, muito... Tanto assim, vocês são umas pessoas muito simples, né? Vocês são uma pessoa muito simples, povão, conversa com todo mundo, assim...
não tem aquela assim, vamos dizer, né? Alguém que tem condições, ou que tem pai prefeito, muitas vezes aquelas pessoas é mais difícil a gente ter acesso, né? Até quando eu mandei na mensagem do Instagram, você não vai responder, não. Rapidamente responder. Então, assim, é bonito ver isso, a forma da criação. Que a gente sabe que é uma coisa que os pais construíram, né? Para a gente poder encerrar esse primeiro ciclo aqui dos pais, qual o exemplo que o pai deixou assim para você, que vocês assim cresceram, e vocês podem dizer assim, isso foi um exemplo. Isso é algo que a gente admira muito nele. Eu sei que aí vai ser muitas coisas, porque pai e mãe a gente admira tudo. Mas uma coisa que marca muito. Tem um de cada um, né? O exemplo do meu pai sempre foi ajudar o próximo. Ave Maria, meu pai é daquela pessoa assim, que se ele não puder fazer por você, ele perde noite de sono. Entendeu? E ele assim, quem conhece ele pensa que ele é muito bruto, porque do jeito dele falar, né? Sim. Mas ele não é, não é. Tem gente que acha que é, mas não é. E ele é assim, se ele puder lhe ajudar, ele vai dizer, lhe ajudo. Vou falar com fulano, vou falar com ciclano, vou resolver. Se ele não puder, ele vai dizer não. Ele não é de ficar enrolando, entendeu? E o dele é essa, sempre tire um momento para ajudar alguém, faça por alguém. E o exemplo da nossa mãe, ela é determinada, sabe? É uma pessoa que sempre foi muito determinada, muito honesta, de honestidade é tudo. Nada de mentira, não gosta, odeia mentira. Eu sou uma pessoa também que eu sou assim, eu tenho pavor à mentira. Se uma pessoa quiser me perder, ela minta pra mim. Sabe? E eu desconfiar que a pessoa tá mentindo pra mim, me escondendo alguma coisa, pronto, aquilo ali... Ixi, me mata. Esses são os exemplos do juiz. Eu sei que tá bem recente, né, que você acabou, né? Amanhã faz 2 meses. 2 meses que você entregou. Também já perdi a minha, vai fazer 7 anos. Mas parece que ainda foi hoje. Como aqui tem para as pessoas que estão em casa, e a gente acompanha você nos stories, no seu dia a dia, e a gente vê que você continuou com alegria, que é muito importante, se continuou com aquela garra, mas a gente sabe que a dor é imensa. A falta, só quem já perdeu sabe, né? Parece que cresce a cada dia mais. E como você está lidando com isso, com o luto? É bem complicado, é assim, ela sempre ensinou a gente, porque assim, foram 12 anos com a doença, né? Sim. Quando eu descobri que ela estava com câncer, que foi quando, foi um por acaso que a gente descobriu, que foi, ela se aposentou, e ela dizia assim, quando eu me aposentar, eu vou, porque ela sempre gostou de escrever, de pintar, de ler, e queria viajar. E dizia assim, olha, eu vou viajar, vou curtir meus netos, vou escrever, vou pintar, vou fazer um monte de coisa. Como você diz pintar, como assim? Pinta quadro. Ela ama pintar quadro. Tem quadros pintados com ela? Sim. Depois posta pra gente ver, pelo amor de Deus. Ela me pintou, um dia dessa eu tava até achando engraçado. Poste pra gente ver as pinturas. Aí ela gostava de fazer poesia, essas coisas. E aí ela dizia que ia curtir muito. Aí lá em casa todo mundo, assim, eu, pai e mãe, gordinho. Aí eu disse, bora fazer dieta. Aí a gente começou logo fazendo exame de sangue, que a gente vai para um nutricionista. Quando fez o exame de sangue dela, deu um negocinho alterado, ela como médica, opa, tem alguma coisa aqui. Aí mostrou um colega dela, que já era portador de câncer também. Aí ela pegou e, ao mostrar o colega dela, o colega disse, Evalda, tem algo errado aqui. Procure fulano, ciclano, Beltrano. Que era uma médica. Câncer? Ela tinha linfoma linfático crônico, que no caso é no sangue. É como se fosse uma leucemia mais contrária, que no caso ela não matava os glóbulos brancos, ela procriava. Entendeu? É tipo isso. Aí ela aparecia caroço em algum canto no corpo dela, e ela ia tratar aquilo ali até sanar. Entendeu? Sim, e aí apareceu, ela teve vários. E fora o do linfoma linfático, ela teve de mama, teve outros cânceres que não era do linfoma. Então, ela, assim, quando eu descobri, foi um baque, né? Eu chorei muito na época. E achava que ela ia morrer amanhã. Entendeu? Pensava dessa forma. Aí eu
parei assim, ela, não, minha filha, você não deixa de viver, não. Isso aqui a gente vai tratar, tal e coisa. Ela foi para São Paulo na época para ver um tratamento com aquele médico que tratou Dilma, tratou Genequini na época, que também era leucemia, né? Aí, que era leucemia, que no caso ela não sabia que era o linfoma. Aí ela foi para lá, tal, eles deram diagnóstico, aí ela veio para Recife, foi para a doutora Joana Coure, aí a Joana deu o mesmo diagnóstico, e aí lá em São Paulo eles disseram, olha, você pode tratar em Recife também, lá é o mesmo tratamento daqui, não vai ser diferente. Aí ela pegou e se sentiu segura, ficou em Recife, fez o tratamento, e todos os tratamentos dela, eu acompanhei ela várias vezes, a gente saía de Caruaru, 4 horas da manhã, ia para Recife, voltava 9, 10 horas da noite, eu dirigindo com ela, e ela bem debilitada. Quando eu me formei, ela não pôde ir para a minha formatura, porque foi a primeira quimioterapia dela, ela não podia, tá? E ela chorou lá, porque me viu vestida e não podia ir e tal. Mas, assim, foram processos que Você foram... mais que se aproximou para cuidar, assim... dela, que acompanhou do começo, que apoiou mais foi sim, ela. Sim. Então por isso que tem até um aceitamento mais. Porque quando a gente está mais presente vendo o sofrimento do outro, a gente entende mais a partida. Né? Eu tenho assim. Mas assim, meus irmãos médicos, que é Flávia e Marcelo, que Marcelo também acompanhou muito de perto também, por ser médico, né? Sim. E eles viram pela parte racional também, né? Pela medicina. Meu Sim. pai também. O pai ficava agoniado quando ia ver. Ela na UTI, eu ia lá, ficava ajeitando ela, conversando com ela. Tanto que eu fui a última a conversar com ela, que no domingo ela faleceu da quinta para a sexta. Ela faleceu, no caso, na sexta-feira de madrugada ela faleceu. No domingo antecedente, foi o aniversário de Ricardinho, sobrinho meu, mais velho. O menino mais velho, né? Que a mais velha é a Gabriela. Aí eu cheguei lá, aí ela tava acordadinha, aí eu falei com ela, conversei com ela, aí eu disse, hoje é o aniversário de Ricardinho, mãe, e tal. Aí ela, eita, aí eu fiz, aquela coisa bem debilitada, sim, mas consciente. Sim. Porque até então ela tava sedada. Para não estar sentindo dor. Aí foi na base da morfina e tal. E aí conversei com ela, eu disse, tá todo mundo lhe esperando. Ela, ai meu Deus, tá todo mundo me esperando, minha Nossa Senhora. Aí ficou aquela coisa agoniada. Aí eu disse, não se aperrei não, que a gente tá lhe esperando, mas no seu tempo, no tempo de Deus, não se agonie não. Aí ela pegou e disse, tá certo. Aí ela, tô sentindo uma dor na perna. Aí eu fui ajeitar a perna, ela, tô com uma dor no pé. Aí eu fui fazer massagem no pé dela. Aí eu, quer massagem? Eu quero. Aí fiquei fazendo a massagem no pé dela até ela cochilar. Pronto, dali a gente não teve mais contato, assim, de fala. E aí na quinta-feira de manhã eu estava me organizando para ir pro hospital, quando chega Bruno lá, a minha procura fez, vamos para o hospital. Eu disse, eu tô indo para lá já. Aí ele pegou e fez, bora que estão te chamando lá no hospital. Ali eu pensei que ela tinha falecido, né? Sim. Aí ele, não, mas não se preocupe não, que não aconteceu nada com ela não, que ela tá um pouco ruim, mas não aconteceu ainda nada não. Aí foi quando a gente foi, e a conversa já estava aqui em Riacho, que ela tinha falecido já, mas não tinha falecido, e o povo mandando mensagem para mim, e sorte que eu não tinha nem olhado pro celular. Foi quando o Bruno chegou, a minha procura. Aí ele me levou para o hospital, quando eu cheguei lá, pronto. Aí foi ali a gente só vendo o sofrimento maior, porque aí o câncer já estava no pulmão dela. E ela com a falta de fôlego. E ela, um dos pedidos que mais ela fazia, não me entubem. Não me entubem. Se estiver precisando de me entubar, não me entubem. Porque foi até uma decisão que a gente tomou quando ela foi para a UTI. E foi uma das decisões mais difíceis, que foi quando juntou todos os irmãos e painho, e a gente teve que decidir junto. Porque tem que assinar lá, né? O termo. E tinha a vontade dela, né? Era. E ela dizia que não queria que entubasse. Porque ela, como médica, ela sabia que se entubasse ela só ia ficar ali vegetando. Ela podia estar viva hoje, mas só em cima de uma cama com maquinário. E a gente só sabia que ela está viva ali, que qualquer momento
E você precisa desligar, ter a responsabilidade lá de ter que desligar. E aí, assim, foi na madrugada da sexta-feira, eu fiquei lá com ela. Flávia ficou até meia-noite, mais ou menos. E quando foi 1h da meia-noite e pouco, e quando foi 1h, aí pronto. Aí Flávia foi embora, eu fiquei com ela, fiquei ela e Bruno num quarto lá até ela falecer. Até o último suspiro, o último batimento cardíaco, quando ficou tudo parado, eu estava lá com ela. Aí como você agora tá lidando com tudo isso? É difícil, é difícil, é muito difícil. Até hoje, quando eu falo, eu fico assim, você tá aqui presente, você vê, você sente que eu tô bem, mas é muito difícil. E uma coisa que eu falo muito, eu tô me segurando, é uma coisa que eu falo muito, um dia desse eu até botei você que é muito, eu vejo que é muito católico, e eu perguntei assim, se você pudesse ver Deus presencialmente, eu botei no meu Instagram, né, que tem um alcance muito bom aqui em Riacho, principalmente, se você pudesse ver Deus pessoalmente, o que é que você falaria para ele? Olha, eu nunca vi tanta resposta dizendo assim, que queria ver a pessoa que faleceu, que queria poder ter a oportunidade de ver a mãe que faleceu, do pai que faleceu, de tudo isso. E sabe qual foi o meu sentimento? De que essas pessoas têm essa vontade de rever, com a vontade de dizer, eu te amo. Exato. Com a vontade de dizer, de querer sentir o cheiro, sabe? De querer um abraço. De não ter aproveitado o tempo que teve. E eu, graças a Deus, eu aproveitei tudo. E eu tiro, você dizendo isso, é o que eu falo para as pessoas. Quando eu perdi minha mãe também, o que me deu mais o conforto do meu coração, porque até o último minuto que eu pude fazer por ela, eu fiz. Sim, eu também. E assim, eu fui um filho assim que sempre estava ali do lado dela. Sim. O que ela precisava, contava comigo, eu combinava com ela, então não era minha mãe. Tanto que a gente não quebrou aquela aproximação, que às vezes o filho cresce e quebra. Não, até o último dia eu deitava a cabeça no colo da minha mãe, ela ficava mexendo na minha orelha. E a assim, gente não perdeu isso. Então assim, quando tem aquele sentimento, quando eu lembrava dela, só lembrava dela sorrindo, só lembrava das brincadeiras dela, daquela animação. Você colocou até um vídeo assim dela dançando. Eu lembro assim, eu tenho vídeos de minha mãe assim também, dançando, aquela alegria dela. Minha mãe dentro do hospital, ela fazia quem estava do lado do rio. Nunca me esqueço, quando eu cheguei lá em Recife para visitar ela uma vez, que a mulher estava com uma operação na cabeça. Ela fazia, dona Socorro, pelo amor de Deus, não fale mais não, só vai abrir minha cirurgia. Tanto que minha mãe ali mesmo debilitada, mas ela fazia, a alegria foi até o fim, aquela alegria dela. Então isso dá esse conforto a gente. Fica a ausência, a falta, mas o conforto é quando você assim, ela sabe o quanto eu disse que eu amava, ela sabe o quanto a gente se gostava, então assim, não tem, hoje para eu dizer assim, minha mãe para dizer alguma coisa, ela não tem. Só a vontade de abraçar, de sentir o cheiro de volta. O cheiro é o que a gente vai sentir falta sempre. Mas sobre essas coisas é o que dá o conforto. E aí, pronto, até ontem ou foi hoje, um amigo meu postou uma foto da mãe dele, dizendo minha rainha e tal. Aí eu peguei e botei pra ele assim, né, que é um amigo mesmo. Sim. Aí eu disse a ele, dê amor, dê muito carinho, dê muita atenção, diga que a ama, dê muito abraço, dê muito cheiro. Você acredita, assim, você é terapeuta, você vai entender. Quando eu estava visitando minha mãe no hospital, toda vez que eu ia lá, eu passava a mão no cabelinho dela e cheirava a cabecinha dela. E toda vez que eu passava a mão no cabelo dela, vinha cabelo na minha mão, pelo câncer, né? Que ela estava em tratamento da quimio também. Ela estava, o quanto ela estava debilitada ali. E toda vez que vinha o cabelinho, eu pegava a capinha do meu celular, abria e botava o cabelinho dentro. Todo dia eu olhava para aqueles cabelinhos dentro do meu celular. Até o dia dela falecer, eu fui lá, peguei cabelinho e botei dentro da minha capinha de celular. Eu guardei todos esses cabelos dela dentro de um saquinho e tá lá num muralzinho que eu tenho no meu quarto, que é como se fosse mural de histórias, sabe? Da minha vida. Sim. E aí, tá lá o cabelinho dela. Junto com o santinho dela, do santinho da minha avó,
que até se parecem, que foi até coincidência os santinhos se parecerem. A cor da roupa é tudo. Da mãe dela. Que morreu com 98 anos. E morreu em casa, minha mãe cuidando dela, tá. E assim, é uma coisa que me apega. Eu faço questão de ir lá no cemitério, aguar a plantinha dela, de ir lá rezar por ela. Hoje mesmo eu estive lá antes de vir. Eu tenho o costume de, antes de eu ir para a loja, não todo dia. Eu vou um dia sim, um dia não, 3 vezes na semana, mais ou menos. Eu vou lá no cemitério, aguo. Inclusive, tenho 2 rapazes hoje, que é daqui de Riacho, e chegou em mim, viu lá, né? Aí foram na minha direção e fez: "Ô, a senhora vem todo dia aqui no cemitério?" Aí eu fiz: "Não, todo dia não, mas quase todos os dias." Se você vem só para aguar essa plantinha, aí eu disse: "Não." Eu disse: "Não só para aguar a plantinha, também." Aí ele fez: "É porque se for para aguar, pode deixar que eu aguo. A senhora quiser, eu aguo." Eu disse: "Não, mas não se preocupe não, que eu faço questão de vir." Pois é, minha gente, a conversa está indo muito boa. Boa noite a cada um que está aqui na live, tá certo? Vá curtindo, compartilhando a live para que chegue para mais pessoas. Pode também você deixar as suas perguntas, os seus comentários aqui também. E Vitor está aqui anotando para passar para a gente já essas perguntas, tá certo? Se quiser tomar uma água aí, tá certo? E a gente vai continuar essa entrevista aqui, que está só no comecinho. Hoje eu acho que vai passar um pouquinho de 1 hora, mas hoje vale a pena, viu? Nós já falamos esse pouquinho da educação, do exemplo também. Como foi aí? Agora vamos sair um pouquinho disso aí, vamos saber um pouquinho como foi a sua adolescência aí. Eu tive uma adolescência e morava em Recife. Eu saí de casa para morar no Recife para estudar. Sim. E na época eu era atleta de judô. Com 14 anos eu comecei judô no colégio. E daí já fui campeã pernambucana no judô. E daí eu fui para um Jogos da Juventude, que é muito mais importante de hoje não sempre, do que brasileiro. E aí eu fui 3º lugar na época. E quando eu fui 3º lugar, aí a CBJ, no caso, que é a Confederação Brasileira de Judô, fez com que eu fosse para Recife, que assim, conversou com o pessoal lá e disse: bota ela para Recife para ter um treinamento melhor, porque até então eu só treinava no colégio, que era a minha educação física do colégio. Eu vi uma pergunta aqui, Fernanda, também assim, tipo, nesse tempo a gente vê muito que saiu muito essa questão de pessoas para médicos, para esportes. O que é que hoje, assim, a juventude hoje não está mais, a gente vê, isso do meu ponto de vista, você pode até ter outro, não concordar com o que eu estou dizendo, mas hoje a gente não vê mais essa juventude mais. O que está faltando, assim? É mais os pais, o incentivo dos pais? É a situação mesmo que está o mundo, com essas redes sociais? É uma rede de problemas aí. Porque a gente vê assim que os jovens, por exemplo, da sua época, tinham esse incentivo, sabe? De estudar para ser alguém, de esporte, de pegar uma faculdade, todo mundo estava ligado. Era uma juventude que estava assim. Focada no futuro. Focada no futuro. E hoje tem jovens que não vão curtir o hoje, vamos gastar hoje, que o amanhã parece que não existe, parece que não vai ter futuro, é para viver agora. Desse Você jeito. vê que tem essa diferença para a sua época? Vejo. Aí foi nisso que eu fui morar em Recife, que eu tinha essa visão, por exemplo, aí foi quando teve essa visão de, você quer participar de esporte, vai embora para Recife. Aí fui morar em Recife, estudar no colégio lá, que era um colégio mais preparado para vestibulares e tudo. Na época era o Neoplanos, eu nem sei, acho que não existe mais esse colégio lá. Era próximo à minha casa, meu irmão Marcelo já tinha estudado lá. Marcelo na época já estava na Gama Filho em Rio de Janeiro, fazendo medicina. E aí ali eu fui estudar também. Aí eu fui fazer 1º, 2º, 3º ano em Recife. E treinar judô. Treinava 5 horas por dia. E ali, naquela época, era assim: você vai treinar judô? Vai, mas você vai estudar.
Você tá aqui, não é só para estar de treino de judô, não, que eu quero você formada. Eu não quero, isso meu pai e minha mãe dizia. Quero você formada, eu não quero você só esportista, não. Isso. O esporte é uma coisa à parte na sua vida. Mas E assim, o estudo, claro. E tanto que quando eu ia para qualquer Copa brasileiro, que passava uma semana fora no estado, que eu viajei o Brasil inteiro lutando o judô, e aí, quando eu ficava fora, o colégio dava incentivo. E aí, na época, quem estudava comigo era Joana Maranhão, que é a nadadora, né? Sim. Bem conhecida. Joana Maranhão era da mesma sala que eu, a gente era bem amiga na época, e aí ela tinha um incentivo da escola, e aí a escola ajudava muito a gente, questão de prova, essas coisas. Mas da mesma forma que tem um incentivo aí de estudo, tudo, mas a gente sabe que também tinha as propostas erradas. Sim, né? Sim. E o que te fez assim você não se perder lá no caminho? Meu tinha pai, minha assim, mãe. Proposta de drogas. Todas. Tinha proposta de festa, de faculdade. Todo canto tem. E o que te segurava ali foi a educação que meu pai e minha mãe deu. Eu tive amizades que não valiam, assim, não é que não valiam a pena, é que pessoas que são envolvidas, que no tempo. Sim, com certeza. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Até hoje eu tenho amigos que tem aí o seu caminho errado, mas é ele. E meu pai sempre dizia assim pra mim, nunca prove. No dia que você provar, você se afunda. E aquilo ali eu tinha medo. Eu tinha amigos, conhecidos, tudo que ia por esse caminho, mas eu tentava dizer, rapaz, faz isso não vai nessa onda não vai na onda de amigos. Fazendo a comparação do seu tempo para hoje, você acha que hoje está pior? Rapaz, eu acho que é só o tipo de droga que mudou. Eu acho assim, eu vejo que o tipo de droga que mudou, né? Porque a gente vê hoje que assim, Riacho, né, depois que Dior assumiu, ele tem trazido muito essa questão do esporte. Sim. Né? Sim, a gente viu que estava bem esquecido desse Riacho, a gente viu um crescimento bastante isso. Mas ainda, eu acho, do meu ponto de vista, que a participação da juventude é pouca. Tem a oportunidade, tem muitas vezes ali de graça, tem o incentivo da escola, tem aquele investimento da prefeitura, mas os jovens... Ainda não é para aquilo ali, Não né? é para aquilo ali, ainda é pouco. Tem, mas ainda é pouco para... Na minha época... A facilidade que hoje tem em dia, né? Na minha época de escola, a gente, lá no Diocesano, você tem direito a fazer o esporte que você quiser, né? E mais sempre você tem que escolher um para educação física. Eu fazia handebol, futsal, vôlei, natação, judô, fazia tudo que eu podia fazer. Meu horário à tarde era só de esportes e estudava, né? Mas o que eu podia fazer, eu fazia. E aqui tem os esportes que a prefeitura também fornece e também tem os particulares, né, que a gente sabe que tem aqui no município, a escolinha de futsal, tem muita... E hoje eu acho que é uma facilidade, porque eu tenho um professor, até Júnior, se ele tiver aí, ele vai comentar sobre isso. Ele saía do Juá, de pé, para ali para a Fazenda Bonanza, para pegar um carro para poder fazer uma faculdade. Veja. Né? Hoje o carro passa na porta e muitos não querem sair para ir fazer, né? A gente vê que hoje a coisa ficou mais fácil na questão de acesso a essas coisas, né? Porque, vamos dizer, você foi para Recife, mas nem todos poderiam ir para Recife para poder ir atrás do esporte. E antigamente, e hoje temos aqui. Porque antigamente, é feito que eu falei, eu tive que ir para Recife porque eu queria fazer uma faculdade que só tinha lá. Quando a faculdade veio para Caruaru, aí eu tranquei lá para vir para cá, entendeu? Mas era uma prioridade, sempre foi a faculdade. Tanto que, quando eu parei judô, parei para me dedicar mais à arquitetura. E na época, como eu era atleta de judô, eu ganhei bolsas de faculdade. Várias faculdades me ofereceram bolsa para fazer a educação física. Sendo que não era o que eu queria. Não era. Aí eu queria... Mas você sempre entrou de cabeça nos estudos, nos esportes. Era uma coisa que você entrava e... eu sempre fui muito dedicada a tudo que eu faço. Tudo. Se eu disser assim, olha, eu vou fazer isso aqui com você, eu vou fazer. Fazer o negócio acontecer mesmo. Outra pergunta que as pessoas, eu acho que com certeza querem saber também. Aí vem aí começar a fazer namoro, né? Como é alguém chegar lá para pedir
não sei se era prefeito na época, Meu pai. pedia ao prefeito a mão. Tinha esse negócio de pedir a mão, só chegava, Rapaz, apresentava olha, e meu namorado. Só teve um namorado meu que chegou no meu pai. Foi muito namoradeiro ou não? Não, Foi de poucos não, namorados? eu tive poucos. Acho que eu tive uns 4, assim, de namorados. Mas só teve um deles que foi lá me pedir, eu já velho, foi me pedir namoro. Aí meu pai chegou lá e disse, olha, eu vi, quando eu escutei ele dizendo aquilo ali, eu disse, oxi, eu sou meio pra frente, sabe? Eu disse, oxi, é besta, é? Aí ele pegou, meu pai disse, ele pediu em namoro, né? Aí meu pai disse, namora com ela se quiser, porque eu já disse a você, ela é doida. Aí meu pai é bem assim, aí meu pai disse, ela é doida, ela fala que ela vem na telha, viu? Aí ele tá certo. E hoje todos assim, meus namorados acabou, mas sempre tornaram amigos. Hoje está casada? Sim, 12 anos. 12 anos. É. Tem filhos? Não, ainda não veio. Ainda não veio. Mas está nos sonhos, está nos planos. Sim. Tá nos planos, Sim. né? É. E como foi esse namoro aí, esse que você está hoje, né? Com a sua esposa? Com o Bruno, foi uma coisa bem engraçada, viu? Foi uma coisa assim que a gente jamais eu esperaria. Porque... Eram amigos já? Não conhecia Bruno, não. Eu só tinha visto ele uma vez, eu sempre frequentei muito a Libio do Som. Sim. A Iglesias é muito meu amigo. Aí eu lá, e uma vez ele chegou lá, e eu olhei, eu disse, que menino bonitinho. Aí sente que eu só vi ele assim, pronto, passou. Aí eu já estava solteira há 2 anos, solteira. E eu só vi aquele menino bonito e tal. Essa história é até engraçada. Aí eu acho que todo mundo aqui em Riacho deve conhecer Dona Dulce, que reza. Sim. Aí, que é lá aqui do João Chico. Sim. A Dona Dulce é a avó de Neguinha, que é amiga minha. E eu estava na casa do seu Jurandir, era o aniversário da Dona Bina, na casa do seu Jurandir nesse aniversário. E nesse mesmo dia estava tendo um encontro de som. Aí eu tinha um negócio de dizer a Dona Bina, me reze para arrumar um namorado. Aí Dona Dulce, me rezava. Aí nesse dia estava tendo esse encontro de som e eu não sabia. Aí eu cheguei lá no aniversário, eu disse, Dona Dulce, me reze, que eu soube que vai estar tendo um encontro de som e eu vou para esse encontro de som. Me reze para arrumar um namorado. Aí ela foi e me rezou. Estava perto de anoitecer, que dizem que não pode rezar até anoitecer, né? Depois das 6 horas. Aí ela me rezou e eu fui para esse encontro de som. Quando eu cheguei lá no encontro de som, fui na época no quadriciclo, aí eu cheguei no quadriciclo, estavam minhas amigas lá, Natália, tudo, e as meninas lá, lá elas dançando com os amigos da gente. Aí eu parei assim do lado e fiquei encostada no quadriciclo, né? Aí quando eu olho assim, aquele menino bonito que eu tinha visto, olhando para a minha direção. Aí eu olhei assim, aí eu olhei pro lado, nada. Aí eu disse, ele tá olhando para mim? Eu acho que ele tá olhando para mim, não. Aí eu disse, eu vou mudar minha posição para ver se ele realmente tá olhando para mim. Aí tinha um Chevette, assim, encostado assim mais na frente, aí eu peguei, fui lá e pã, me encostei no Chevette. Quando eu olho para a direção dele, tava ele do meu lado. Ele chegou, aí ele chegou e disse, vamos dançar? Eu gelei assim, aí tava tocando forró, era o encontro de som, The Flash, quem tinha feito esse encontro de som. Aí eu, vou não. Aí ele disse, bora dançar? Aí eu disse, não, e eu morta de vergonha, né? Aí ele disse, você vai. Aí ele me pegou e me abraçou e botou pra dançar. Aí eu fui e dancei com ele. Aí quando eu comecei a dançar com ele, a polícia chegou e acabou a festa. Que já era a hora de acabar. Aí era acabar de 7 horas, aí era fecha. Aí eu disse, isso é um danado. Quando eu consegui dançar com o menino, a polícia acabou. Aí vai eu pra casa, né? Aí fiquei naquilo. Como era o nome desse menino, Quando eu vou olhar no Facebook, ele já tinha me mandado vários oi. Aquele oi era no Facebook na época, não existia Instagram. Era, oi, tudo bom? Oi, boa tarde. Oi. E eu, eita, ele me... aí foi daí começar a conversa e namoro, então. Então até hoje. Até hoje. Tá feliz de ter esse casamento? Sim. Feliz. Sim, é uma pessoa muito companheira, muito, assim... meus pais têm ele como filho.
A gente mora lá, né? E ele é uma pessoa muito boa. Qual é a sua religião nesse contexto todinho? Casou na igreja, católica? Não. Ele foi criado na Testemunha de Jeová. E a mãe dele é Testemunha de Jeová, frequentadora, tudinho. E ele foi criado nela. Quando ele completou os 18 anos, ele se afastou. Porque aí vai vendo o mundo, né? Aí queria conhecer e aquela curiosidade. Aí se afastou. E aí, quando a gente começou a namorar, eu ainda sempre chamo, eu sou católica, minha mãe católica fervorosa, minha avó, a gente foi católico mesmo, assim. Eu sou católica, mas eu não sou aquela católica de igreja. Sim. Eu sou de todas as noites, rezar meu terço, sempre acompanho, assim, essa questão, mas não sou aquela de estar me vendo em procissão, igreja, dessas coisas, não. E eu acho até assim que é uma falta que faz, né? Mas eu tenho muito contato assim, também com o Padre Luiz Antônio, converso muito com ele. E assim eu vou vivendo. E aí, quando eu conheci ele, eu ainda entendi que ele era testemunho de Jeová, nunca julguei, nunca fui contra. E até, às vezes, a gente vai e frequenta lá também. Sem problema nenhum. Eu sou uma pessoa assim, que toda religião que seja para Deus, para louvar a Deus, que seja bem aceita. Boa noite, minha gente, mais uma vez. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A entrevista ainda continua. Vitor, já tem algumas perguntas, já tem alguns comentários. Então vá anotando aí. E quem quiser, minha gente, fazer perguntas, comentários, alguma coisa, pode estar fazendo, que a gente vai estar aqui falando também na live, tá certo? Vamos para alguns temas de hoje. A gente quer ouvir sua opinião, né? Com a sua experiência, não precisa falar nada técnico, mas a gente fala daquilo que a gente entende, que a gente, né, acaba ouvindo e aprendendo com os outros também, né? Como é que você vê hoje a política hoje? Como você hoje, porque vem de uma família, né? Só é pai, irmão, mas tem mais gente da política. Meu avô, de parte de mãe, veio, nada a ver, né? Nada a ver. Meu avô, parte de mãe, ele, na época da ditadura, era envolvido com política, foi um dos que chegaram a ser presos na época da ditadura, porque era assim, fazia a política, né? Aquela política que não era aceita na época da ditadura, né? E tudo ali já na prisão, né? E você também nunca sentiu vontade de entrar na política, não? Não. Assim, às vezes já tive, sim, vontade. Até uma vez que meu pai citou uma vez dizendo que eu ia ser a primeira prefeita de Riacho e tal. Mas quando você para pensar, assim, porque assim, na política tem de tudo, né? Como tem de tudo em todo canto. Tem de tudo numa igreja, tem de tudo em tudo, né? Todo canto. Aí tem as pessoas que a política, você faz a política para ajudar e para contribuir, e tem as pessoas que são oportunistas da política. E é isso, as pessoas oportunistas que fazem eu não querer. Interesse. Porque assim, muitas vezes a gente acha que está ali, que está fazendo bem, mas quando você vê, só estão querendo se aproveitar do que você está fazendo. Sim. E aquilo ali, muitas vezes, é onde que está o político corrupto, é onde aparece de tudo, entendeu? Dentro da política. Essas situações. E aí é isso que eu tento correr da política. Eu ajudo, mas não quero. E como a pergunta que você me fez, que é como eu vejo a política hoje, estadualmente, eu vejo uma política muito boa para a Raquel, sem sombra de dúvidas. A gente aqui não tem nem o que discutir dela. Na região da gente aqui, interior, até mesmo capital, porque muitas vezes eu ficava assim, naquela dúvida, rapaz, lá na capital, acho que a gente não... A família da minha mãe, boa parte é de lá. Aí teve uma oportunidade que a gente se reuniu, se juntou, aí eu fiz. Aí eles perguntaram, e aqui, como é que tá a política? Eles que vieram perguntar, né? Aí eu disse, rapaz, aqui no interior, Raquel, aqui é muito difícil para ele, até mesmo cidades que é com o João, o próprio prefeito é difícil de trabalhar por conta da proximidade de Caruaru, dessas coisas.
E aí, lá pra gente, aí ele pegou e disse, oxe, lá pra ele é ruim demais. Lá é tudo mascarado, é tudo isso, aquilo. Aí eu, opa, oxe, e é. Aí foi ali que eu disse, o negócio é diferente. Não é o que a propaganda mostra, Sim. porque eu acabei de propaganda. Propaganda é. Mas aí ela também não tá deixando cair a peteca, não, que a propaganda dela também é muito boa e a realidade é mais Só aquela ainda. restauração no hospital, Ixi. eu conheci ali porque eu fui muito ali por causa da minha mãe, que passou ali quase um ano ali dentro. E para o que o hospital da restauração está hoje, sem dúvida, a gente tudo, tem que olhar quem teve um olhar para ali, para o hospital. Né? Porque é uma das coisas mais importantes que a gente tem que cuidar, é a saúde. Né? Sim. Em primeiro lugar. Você falando aí, né, de Raquel, você também, eu vejo muito, assim, você é uma pessoa muito empoderada, né? E já saiu essa pergunta aqui na outra live, que você poderia dizer assim, você se considera uma mulher que tem esse empoderamento, e o que você entende por isso, esse empoderamento feminino? O empoderamento feminino, ele é muito você dar exemplos para outras pessoas lhe seguirem. Sim. Foi nisso que eu cresci na rede social. Sim. Foi dentro do empoderamento, sim, na realidade. Eu comecei na rede social como modelo plus. Comecei com... Eu, na época, fui a primeira, né, na realidade. Modelo plus na região da gente aqui, que é do Polo de Confecções. Ali em Santa Cruz, Toritama, eu comecei a fazer a parte de fotos, o pessoal mandava roupa para mim, para eu estar fazendo fotos e tal. Em Caruaru também. As lojas em si. Que hoje até a minha amizade com todos permanecem, que sempre foi muito boa a minha abertura com os fabricantes. E aí teve, fui crescendo assim na rede social, porque as mulheres gordinhas iam vendo que eu conseguia me vestir bem, que ali eu ia mostrando a elas que não era só vestir qualquer coisa, e aí vai crescendo, né? E aí o pessoal também daqui da cidade que vai se envolvendo em relação à política, que aí eu sempre ia à frente das questões políticas aqui da cidade, e assim foi. Aí o empoderamento feminino, ele é uma carga de exemplos. Hoje aqui, assim, em Riacho, tem muito, assim, algo voltados também para as mulheres aqui em Riacho. Sim. Podia citar algumas coisas? Tem, hoje... que é voltado para... No município tem a Rede de Mulheres Empreendedoras, que é lá no Espaço Oportunidade, né? Que faz, que aí tem a feira de mulheres, que é a FEM, que aconteceu, que foi até no dia que mãe faleceu, que eu não pude ir. Até minha loja foi desfilar pela primeira vez, e era uma vontade dela que a loja desfilasse, porque a loja foi criada pela vontade dela. Não era minha vontade, era a vontade dela. E assim, até ontem eu estava pensando nisso assim, quando a gente tem um propósito na Terra. Quando a gente tem um propósito na Terra, quando a gente cumpre todos aqueles propósitos, aí é quando Deus chama a gente. E parecia que minha mãe, quando criou o propósito dela todo, que no caso só faltava eu, assim, ela porque queria que eu montasse uma loja, que eu fizesse, não sei o que. Quando eu montei, que eu me estabilizei, aí foi quando aconteceu. Aí, assim, é tudo uma... Teve o propósito da loja, desfilou, você não pôde estar? Sim. Nessa situação? Aí tem aqui no município tem a FEM, né? Aí tem a Rede de Mulheres Empreendedoras, que aí eles dão toda assistência a essas mulheres empreendedoras. E outras, tem mais coisas que eles trabalham também. Inclusive, vão começar a participar amanhã da FENEARTE com a Rede das Mulheres Empreendedoras. Eu inclusive vou estar lá amanhã, vou prestigiar lá. O que você entende sobre saúde mental? Muito pouco, não vou mentir, muito pouco. Mas tem caso assim que você já viu de amigos, alguém com depressão, ansiedade, conhece? Quem não conhece, né? Muitos. Quem não conhece? Olha, graças a Deus, eu nunca tive esse problema, não. Assim, pelo menos eu que eu saiba. Porque eu tô avaliando aqui. Porque todo mundo tem um pouquinho de doido, né? Que eu falo de louco.
Aí, sendo que assim, minha vida sempre foi muito... se eu não estou gostando, eu digo, olha, não gostei, me afasto, saio, não sou de ficar insistindo e me matando por dentro. Eu sou muito de falar. E eu acho que por isso, por ser assim, eu não guardo para mim. E eu creio que muitas vezes, quando as pessoas guardam para si, é onde vai criando um problema. Sim. Tem aquela questão de o que acontece da sua infância, que você vai trazendo para a sua vida. Tem assim, são vários jeitos que fazem você se sentir alguma coisa. Eu fui uma criança gorda, uma adolescente gorda, um adulto gorda, fiz redução de estômago e não engordei de novo. Hoje faço tratamento com Monjaro. Ainda sou gordinha, tem um ano e 2 meses que eu estou nesse tratamento, 3 meses mais ou menos que eu estou no tratamento. Já perdi 46 quilos no tratamento. E mesmo assim, sou gorda. E eu não pretendo deixar de ser gorda, não. Eu me entendo muito bem com a gordura, com o corpo gordo. E aí, o pessoal faz, mas você se dá muito bem, não sei o quê. Eu disse, minha gente, eu vou fazer o quê? Porque assim, como terapeuta, eu vejo que tem muitas mulheres que, tipo... Não se aceita, né? Não vai pra uma praia porque é gorda. Né? Não bota tal roupa porque é gorda. Você tem que se amar como você é, seja feliz, pelo amor de Deus. Eu acho assim, né? Que o pessoal fica esperando muita aprovação do outro. Não tem que ser assim, não. Eu digo, porque não pode dizer umas palavras assim, né? Eu digo assim, manda fulano lá pra aquele canto, rapaz. Oxe, mas que caiu. Né? Aí eu digo assim pros meus amigos, eu falo mesmo, sabe? Eu digo, rapaz, olha, fazer feito na região da gente, aí dentro, a melhor resposta. Ou lá pra debaixo da égua, como diz o Matuto. Porque a primeira pessoa a se aceitar é você. Se você não é capaz de se aceitar, não queira a aprovação dos outros. Pois não. Porque você é a primeira que não se aceita. Pois é. E eu não fico esperando a aprovação de ninguém. Quem te gosta sou eu. Que eu quero lá saber se fulano gosta ou deixa de gostar. Hoje, Fernanda, a gente vê muito nas escolas que eu acho que cada vez cresce, né? Essa questão de pessoas ansiosas, com depressões, jovens, crianças já demonstrando um grau de ansiedade muito grande. E perguntando isso aqui a você, porque como faz parte também, né? Hoje, também aqui em Riacho, tem apoio para essas pessoas, tem psicólogos, tem o CAPS. Tem o CAPS, tem também o atendimento psiquiátrico lá no núcleo da família. E eles têm um projeto já executado que é para se abrir um centro de atendimento psicológico no município. Que depois da pandemia o negócio desandou, né? Muito grande. E assim, eu vejo muito pela educação. Sim. Eu vejo isso aí, eu analisando, porque eu sou uma pessoa que eu sou observadora. Eu vejo, eu tô aqui com você, eu vejo seu comportamento de ponta a ponta. Sim. E aí eu tenho meus amigos que têm ansiedade, depressão e tal, que tomam remédios, são medicados. E eu sempre digo assim, minha gente, e eu converso com eles, eu disse, olha, você tá aqui, vamos fazer uma terapiazinha comigo? Gratuita. Não, e aí fica tudo na resenha, não sei o quê. Mas engraçado que todas as vezes que eles conversam comigo, realmente eles dizem assim, eu tô mais calmo. Porque a terapia é isso. Porque o julgamento, pra que eu vou estar julgando? Sim. E eu brinco assim com eles, que eu tenho uma abertura para brincar, tu fica tomando remédio, não sei o quê. Mas a gente sabe que não pode estar tratando dessa maneira, porque é meu jeito mesmo, eu sou assim. Sim. Mas com eles, eu até converso assim, que eu vejo que aquilo ali é muito da criação. Os pais... 99% tem culpa dentro disso aí. Tem a parte genética, sim, claro, que a depressão é uma genética, que isso aí é provado cientificamente. Sim. Mas a ansiedade
ela é um caso que desde da infância que vai se prolongando. Sim. Que é aquela criança que a mãe faz assim, ó, vá pra aí não, que aí tem um bicho, viu? Exatamente. É sempre fazendo medo pra criança. Olha, se você fizer isso, você vai perder isso. Olha, eu vou me embora se você fazer... Entendeu? É aquela... dando o medo, aquela aflição para a criança o tempo todo, entendeu? Ou então... O que você fala é importante, é a questão da segurança. A criança não se sente segura. Oh, sabe como eu fui criada? Manhã, cheguei em casa. Manhã, fulano me chamou de gorda. Manhã fazia... Fernanda, vem cá. Você não sabe que você é gorda? Sei. Então pronto, diga a ele que você é gordo, porque você tem que comer em casa. E ele é feio. Diga a ele que ele é feio. Aí quando eu chegava no outro dia na escola, a minha mãe disse que você é isso, aquilo, outro e tal. E dali eu fui criando firmeza. Aí o que acontece? Chego em casa, ó mãe, fulano me bateu na escola. Aí lá vai a mãe. Vamos lá. Ai, não é pra bater no meu filho, não. Não é pra ensinar a criança a ir lá bater em outra. Entendeu? Mas é pra você chegar e dizer assim, olha, não é pra você bater nele não, mas se ele bater em você, revide. Entendeu? Que eu fui criada assim. A gente foi criada desse jeito. Entendeu? E eu sou muito bem... Sim. Não, eu nunca tive problema com esse negócio de hack, de chegar dizendo, esse povo que chega, gorda, não sei o que, na internet, fica querendo botar pra baixo. Homem pode ir lá falar. Campanha política... Eu levei o nome de rainha do deboche na campanha política e quem mais tirou onda fui eu. E não tem isso não. Minha avó dizia assim, qualquer coisa que a gente chegava reclamando, minha avó costumava ensinar a gente assim, se for verdade, baixa a cabeça que você está errado. Acabou-se. Se não for verdade, para que você está preocupado? Desse jeito. Deixa eu falar, não sendo verdade. Né? Então isso era o que a gente dava nas situações da vida. Hoje em dia não, hoje em dia a primeira coisa que os pais fazem é ir lá, brigar com o colégio, com a escola, com a direção. É muita proteção. Então os filhos vão pensando, meu Deus do céu, então, sabe, tudo minha mãe resolve, tudo, só que a vida não vai cobrar isso dele. Exatamente. Né? Não vai ter sempre lá a mãe para resolver, tem coisas que ele vai ter que levar o não da vida. Exatamente. Até um professor falava esses dias para mim, que um pai foi lá pedir para que não colocasse o filho mais na educação física, porque corria risco de se machucar. Então veja, né, o nível que está. Então vai colocar numa vidraça uma pessoa que a vida não é dessa forma. Na época, meu pai, na escola, eu no colégio, né, aí eu não sei o que foi que eu fui chamada na direção. Algo que eu tinha brigado com um menino, acho que no colégio, que ele veio com brincadeira, mau gosto comigo, eu fui e revidei nele. Aí meu pai chegou na escola, chegou e disse, onde é que eu assino aqui que ela é responsável por ela? Aí o pessoal na escola, opa, não, eu quero assinar aqui que ela é responsável por ela. Eu não vou ficar vindo aqui resolver problema que é dela. Que aí tudo lá na escola em Recife, tudo que fazia eles ligavam, porque a gente morava só, eu morava só em Recife. E aí eles ficavam, tipo, aquele cuidado, porque sim, o pessoal de Recife já é um tratamento totalmente diferente do interior. O costume que está vindo de lá, né? Porque aqui a gente é criado mais solto. Lá não, lá é um pessoal muito protegido, porque a violência, né, também. Sim. Mas eu vejo que um problema maior dentro de tudo, assim, das crianças, voltando à tua primeira pergunta, sim, lá, da criança não querer, o adolescente hoje não está preparado para uma faculdade, sim, não está com um pensamento de trabalho, não está com um pensamento de um futuro, que só vive o hoje, é muito da culpa dos pais. Porque o pai, o aluno faz uma coisa errada, o filho faz uma coisa errada na escola. O pai vai lá, porque você fez isso com o meu filho? Reclama com a escola, porque repreendeu a criança. Sim. Como é que esse povo foi tratado na escola, hein? Exatamente. Às vezes eu fico me perguntando assim, como é que era? Porque na minha escola eu só não fiz sentar ajoelhar no milho, que era do tempo de antigamente. Mas ir para a direção, perder aula lá, sentado, tomando um chá, que era lá no Diocesano, era tomando um chá, eu fiz muito, viu? Eu levei a reguada da professora, que até hoje eu sinto a dor na mão. Oxi. Mas também eu amei tanto essa professora. Quando ela saiu, quase que eu morro tanto de chorar. Porque eu sabia que eu merecia aquela reguada. Sim. Eu fiz por onde? Eu levei Então a gente entendia isso. Mas se fosse hoje,
com os filhos de hoje, aí é para logo chamar a TV para fazer a matéria que a escola estava espancando. Tem um professor em Caruaru, professor Heleno Torres, professor de geografia. Na época ele foi meu professor de geografia, eu fazia 5ª série. Terminei a prova de geografia, amava geografia, sempre tirava nota boa em geografia. Aí terminei a prova, o professor pode entregar a prova? Não, só pode sair tal hora. Certo, aí fiquei lá na prova, eu lá sempre gostei de desenhar, aí comecei a escrever o nome dele, Heleno, na prova, atrás da prova, né? Prova branca. Aí fiz o nome dele, Heleno, tal. Aí depois eu fiquei olhando assim, eu disse, eu vou desenhar uma pessoa. Aí comecei a desenhar uma pessoa. Desenhei o professor atrás da prova. E achando o máximo que eu tinha desenhado. Viu? Aí quando eu desenhei, entreguei a prova e tal. Quando foi na outra semana, ele me chamou na frente da sala inteira. Lá no Diocesano, na época, eram 45 alunos numa sala. Imagina, né? Hoje, se tiver 20, os pais estão achando péssimo, né? Sim. Aí, 40 e tantos alunos na sala. Aí ele, Fernanda, aí eu toda cheguei lá, aí ele disse, olha, próxima vez você desenhe seu pai e sua mãe, viu? Atrás da prova. Porque a mim você não desenha, não. Pegou, e você tirou um 0, um 0 e entregou. Aí eu cheguei chorando em casa. Ô, mãe, olha, o professor Heleno mandou eu desenhar a senhora e vai na prova. Okay. Pronto, essa história até hoje é o mesmo. Quando foi um dia desse, a gente encontrou o professor Heleno no supermercado e Painho. Aí ele conversando com o pai, aí eu cheguei, né? Ô pai, não sei o que. Aí eu vi que era ele, eu fiquei toda errada. Aí pai, aí fez, oxe, essa é sua filha? Aí pai disse, não é a que desenhou você atrás da prova. Até hoje é mesmo. E aí, Vitor, bem? Tá zerado? Pronto. Agradecer a presença de cada um de vocês. E a gente agora vai, Fernanda, para esse bate-bola aqui agora. Ixi. Eu falo algo e você fala uma frase, uma palavra, aquilo que vinha aí do mais profundo do seu coração. Ai, bora lá. Tá certo? Deus. Aí é a base de tudo. É tudo, a gente não é nada assim. Fé. É uma sustentação que todo mundo tem que ter, algo maior a crer para seguir. Família. A minha família é tudo, é uma proteção, para onde eu sei, para onde eu tenho que voltar sempre. Amigos. Aí meus amigos são meu dia a dia, minha alegria. Trabalho. Seriedade, é uma dedicação que eu tenho. Dinheiro. É uma coisa que é bom, mas ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado com ele. Igreja. Igreja é um local sagrado que, independente do seu formato, você vai lá para receber energias boas. É um canto que você vai para se energizar. Um sonho. Rapaz, ser mãe. Amor. Amor é tudo aquilo que você faz com o coração, assim, se for pensando nesse jeito que você está querendo falar. O que é a vida? Rapaz, a vida é uma coisa que eu acho que ninguém consegue explicar. Tudo que se fala é uma suposição. É uma passagem que a gente tem na Terra, que a gente passa para algumas pessoas para fazer o bem, outras nem tanto, mas sempre para deixar um aprendizado para o futuro, para outras pessoas, sabe? A mesma pergunta e tentando dar outra resposta. O que é a vida? Ai, Deus! A vida é uma coisa, um negócio que para alguns, vou dar outra resposta, né? Para alguns pode ser algo só que é para hoje, para outros pode ser algo que seja pensando no futuro. Eu particularmente vejo tudo hoje, pronto, eu só vejo as coisas pensando no futuro.
eu vejo uma situação hoje que eu sei como é que ela vai se comportar daqui lá na frente. Sim. Eu não penso só no hoje, no que está acontecendo agora, sim no comportamento de que ela vai agir lá na frente. Pois é, Fernanda, olhando para ali agora, eu queria que você pudesse fazer sua propaganda da sua loja, onde como a gente encontra você nas redes sociais, passar tudo aqui direitinho e terminar com um agradecimento, ou você quiser fazer homenagem a alguém aqui agora é o seu momento. Primeiro, quem conhece a Prince Size é a minha loja. Fica localizada abaixo da minha casa ali no Santa Terezinha mesmo, na esquina ali, na loja do meio. Trabalho com moda plus do 44 ao 60 mais, tá? Então as gordinhas vão estar lá com roupas atualizadas, com um preço muito bacana e roupas de altíssima qualidade. Vocês vão encontrar lá. Eu tenho a agradecer você pelo convite também, e eu tenho muito a dizer que sobre a vida, que foi uma das perguntas mais difíceis, assim, que eu digo que quando junta também com o que ele pergunta, o que é amor. Amor também seja você dar importância a quem está sempre com você, do seu lado, todos os dias. É um momento. Porque acontece muito de você estar ali com seus colegas de trabalho e você ter uma palavra para dizer. Lá, assim, quando eu estava com o pessoal trabalhando assim, eu chegava no menino assim, eu dizia, olha, a vida não é assim, a vida é assim, 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 a gente tem que agir assim, assim, assado. Sempre, meus amigos sempre foram, para mim, confidentes, sabe, assim, eu não sou muito de guardar segredo, eu não guardo segredo, porque me contou um negócio, eu vou falar, por que não vou falar? Se não era para contar, não tivesse me contado. Eu acho que assim, a gente tem que falar coisas boas para as pessoas, para elevar as pessoas. Se você for para falar, para diminuir as pessoas, não fale. Guarde para você. Porque às vezes a gente acaba magoando, às vezes a gente acaba diminuindo, deixando sequelas até pessoas assim que hoje podem estar tendo até tratamento com você. Sim. Porque uma bobagem que foi falada atrás e você falou e passou despercebido. Leva a vida mais leve, leva a vida brincando, sorri mais. Porque a gente tem pessoas que levam tão a sério as coisas assim da vida, que acaba deixando de realmente viver. Só fica aquela coisa assim, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, a Beltrano fez isso, a filha de ciclano fez... E o que é que tem? Que deixa a menina, qual é o problema? Não. Aí o povo se importa tanto com a vida um do outro, com a coisa. Deixa. Um dia... Não tem aquela história, um dia a vida vai mostrar o caminho. Sim. Certo, um dia, fazer feita a história, a melhor resposta é o tempo. De tudo. Não existe outra coisa. Quando a gente entrega na mão de Deus, é assim. A vida é isso, você tem que fazer as coisas fluírem, não pode estar preso e nada, eu tenho um ditado, viu? Deus dá a gente que a gente precisa, não o que a gente quer. Verdade. Concordo com todos os pontos. Pontos. É uma frase que eu uso para minha vida. Todos os meus amigos, eu falo isso. Como te encontram nas redes sociais? Nanda Rosendo, @NandaRosendo. Mais alguma rede social? Não. Só essa? Tem a Prince Size, mas a do Nanda Rosendo já encontra tudo. Eu já agradecer muito a sua presença. Foi muito gratificante ouvir aqui a história toda. Agradecer também a Vitor aqui nos bastidores também. Vitor. E a cada um de vocês aqui que compartilharam, curtiram, esteve aqui com a gente na live. Muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser e nos permitir.